Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rui Lima de Matemática, do canal Ajuda Enem, e vou falar para você agora sobre função quadrática, a função polinomial do segundo grau. Olha, esse é o nosso terceiro vídeo sobre função quadrática. Vê que uma função quadrática é uma função real definida por y igual a ax quadrado mais bx mais c. Mas para ser quadrática, para ser polinomial do segundo grau, tem que ter esse termo quadrático. Então, o a tem que ser sempre diferente de zero. Não esquece. A gente já estudou nos dois vídeos anteriores que a função quadrática, o seu gráfico, ela pode ser côncava para cima ou côncava para baixo. Vai depender do sinal de A. Quando A é positivo, côncava para cima. Quando A é negativo, côncava para baixo. Olha, um fato importante é que a gente sabe, já estudamos, que a interseção com o eixo do x são os pontos em que estão as raízes. Lembra que as raízes ou zeros estão no eixo do x. Então, que valores são esses? São as raízes ou zeros da função quadrática. E a gente sabe também que no eixo dos y, no eixo das ordenadas, o x é sempre zero. E se pegarmos essa relação e a gente vai fazer x igual a zero, o que é que a gente vai obter? 0 mais c, que dá c. Então, c é a ordenada do ponto de interseção com o eixo dos y. Então, não esquece, interseções com o eixo do x tem abscissas x1 e x2, que são as raízes. Interseção com o eixo y tem ordenada c, o termo independente da parábola. Pessoal, se esse c for zero, a parábola com certeza irá passar na origem do plano cartesiano. Mas agora a gente vai estudar um ponto muito importante, que é o vértice. O vértice é importante por dois motivos. Primeiro, que esse eixo vertical, paralelo ao eixo dos y, ele é o eixo que passa pelo vértice, é o eixo de simetria da parábola. O que vem a ser o eixo de simetria? O que tem para a esquerda dele vai ter para a direita da parábola. Então, ele é aquela reta vertical que, se você fizer a reflexão, dobrar o papel nesse eixo, a parábola vai coincidir. Ela vai ser simétrica em relação a esse eixo. É o eixo de simetria. Então, essa simetria já nos permite encontrar a primeira coordenada do vértice, que é a abscissa, o x do vértice. Como assim, Rui? Olha, o x do vértice, ele está no centro das raízes. Ele é o valor central pela simetria. E quem é o valor que está no centro de dois números? É o valor médio. É a média aritmética entre as raízes. Então, a gente já tem que o x do vértice, ele é dado pela média aritmética entre as raízes. É uma possibilidade de nós encontrarmos o x do vértice como sendo a média aritmética entre as raízes. Mas nós estudamos as relações de Girard. Vamos lá, fala comigo aí. Eu estou aqui fazendo pensamento positivo, porque você assistiu o vídeo 2 e você aprendeu as relações de Girard. A soma das raízes é menos b sobre a. E o produto das raízes é c sobre a. Se a soma é menos b sobre a, o x do vértice vai ser menos b sobre a dividido por 2. Vai ser menos b sobre 2a. Então, a gente já tem duas maneiras de encontrar o x do vértice. Qual é a primeira delas? A média aritmética entre as raízes. E a segunda é menos b sobre 2a. Consequência daqui para aqui da relação de Girard. Lembra que a soma é menos b sobre a. E o x do vértice é menos b sobre a dividido por 2. É menos b sobre 2a. E para eu achar o y do vértice, o que é que eu posso fazer? Uma maneira bem legal é você substituir o x do vértice.
Se você pega a sua regrinha que define a relação entre o domínio e o contradomínio, a regra que define a função, e você substitui o x do vértice, você vai obter o y daquele ponto, ou seja, o y do vértice. E uma outra maneira que você vai encontrar substituindo esse menos b sobre 2a no lugar do x do vértice, vai ser menos delta sobre 4a. Lembra que o delta é o discriminante da equação do segundo grau. Na verdade, que é dado por b quadrado menos 4ac. Mas vê a outra importância do vértice. Ele vai dar extremos da função, vai dar o extremo da função quadrática. Vê, nós aprendemos que quando A é positivo, a parábola é côncava para cima. A positivo, a parábola é côncava para cima. Mas se a parábola é côncava para cima, o vértice é aquele ponto que está mais abaixo. Então, o vértice vai ser o ponto de quê? De mínimo. Vai ser o ponto de mínimo, pessoal, da parábola. Vai ser o ponto de mínimo da função. Opa, vê que o y no vértice vai ser o valor mínimo. Vai ser o menor valor que a função pode assumir. Quando você olha para a imagem dela, ela vai do y no vértice, que é o valor mínimo, até mais infinito. Ela não tem um máximo, ela vai ter um mínimo. Então não esquece. A positivo, parábola côncava para cima, o vértice é ponto de mínimo. E agora, quando A é negativo, a gente já aprendeu que a parábola é côncava para baixo. Se ela é côncava para baixo, imagina você jogando uma pedra, não é verdade? Quando você joga uma pedra assim, ó, e ela vai um lançamento oblíquo, né, para cima, assim, você vai ter uma trajetória parabólica e o ponto de máximo é o vértice dessa parábola. Então, a parábola ela vai ter um ponto de máximo quando A é negativo. Não esqueça que quando A é positivo, tem um ponto de mínimo. A negativo tem um ponto de máximo. Onde é que é esse ponto de mínimo? No vértice. Onde é que é esse ponto de máximo? No vértice. Olha o valor máximo da função. Olha a sua imagem. Os valores da variável y. Ele vem de menos infinito, mas ele tem um valor máximo. Que valor máximo é esse? É o y no vértice. Então, o que foi que aprendemos nessa aula tão importante, essa aula 3? Nessa aula 3, nós aprendemos o seguinte, que o vértice, ele dá o eixo de simetria, que é dado pela equação, olha, x igual ao x do vértice. Não esquece que toda reta paralela ao eixo x é y igual a constante. Toda reta paralela ao eixo y é x igual a constante. O eixo de simetria é x igual ao x do vértice. Então, o vértice dá a simetria da parábola. Por esse motivo, o x do vértice ele é a média aritmética entre as raízes ou menos b sobre 2a. O y no vértice substitui o x do vértice ou menos delta sobre 4a. Quando A é positivo, parábola côncava para cima, ela tem um ponto de mínimo, e esse ponto de mínimo é o vértice. Quando A é negativo, parábola côncava para baixo, e ela tem um ponto de máximo. Esse ponto de máximo é o vértice. Quando A é positivo, vértice é ponto de mínimo. Quando A é negativo, o vértice é o ponto de máximo. Agora, observa a próxima aula que nós vamos fazer questões, inclusive, de máximo e mínimo de função quadrática, que são aplicações desse ponto tão importante que é o vértice da parábola.